Olá pessoal, conheceram o Hiparco de Nicéia? Então, ele trouxe pra gente aí um pouquinho de história sobre ângulos e a gente vai continuar fazendo a classificação. Então, o Hiparco de Nicéia, ele foi um matemático e astrônomo que ele trabalhou com os ângulos e com as suas medidas, certo? Que são as medidas em graus que a gente conhece hoje lá do transferidor, que é aquela régua arredondada que a gente pode ter a de meia volta, que é um semicírculo, ou a de uma volta completa, certo? Então ele trabalhou com essa ideia de 360 graus em uma volta completa, a gente depois vai ver aqui o ângulo de uma volta, exatamente por conta de os babilônicos, que eram os povos da Mesopotâmia, do antigo Iraque, que já trabalhavam com a base 60 e possivelmente dividiam a volta toda em 360 partes, e daí veio essa ideia então do Hiparco, certo? Que ele queria essa denominação para ele classificar as estrelas e mais a parte de astronomia, tá bom? Então vamos trabalhar com os ângulos aqui para depois a gente entender a relação deles com a matemática também. Então, a gente tem aqui algumas classificações. Então, se uma volta é 360 graus, então no ângulo de uma volta a gente vai ter uma semirreta sobrepondo a outra e a marcação do ângulo vai ser o círculo todo. Então, é o caso desse ângulo COD. Lembra que o vértice fica sempre no meio e sempre com acento circunflexo para representar que é a origem das duas semirretas aí que formam o ângulo. Então, o COD é um ângulo de uma volta e a sua medida, então, 360 graus. É o transferidor maior, que é aquela régua do círculo grande. A partir dos 360, se a gente dividir na metade, a gente tem o ângulo raso, que é o DEF. Aqui sendo o vértice em E, DEF é um ângulo raso que mede 180 graus, que é meia volta, metade de 360. Depois, fazendo a metade da metade de 360, ou um quarto de volta, a gente vai ter o ângulo reto, que é o exemplo de ângulo ABC. Reto, então, porque a gente vai perceber que ele tem essa estrutura em L. Então, vértice em B, os lados são BA e BC, e a gente representa o ângulo reto de um quarto de volta sempre com esse quadradinho, com um pontinho aqui, é a representação dele. Depois do ângulo reto vai vir o retângulo, triângulo, retângulo, tá certo? E é um ângulo, então, bem geométrico, que a gente usa bastante nas construções também. Esse mede 90 graus. Aí, nós temos o ângulo nulo, que é o caso do BVA. Nulo, ele vai medir 0 graus. Você vai ter as duas semirretas também se coincidindo, mas o que muda do 360 é que a gente considera o ângulo de dentro, né, no caso das regiões internas. Então, as duas semirretas se coincidem e elas não se movem. Por isso que é medida de 0 graus. A gente não tem abertura nesse ângulo. O ângulo agudo e o ângulo obtuso vão ser duas classificações entre uma coisa e outra. Então, o ângulo agudo, ele vai ser um ângulo que vai medir de 0 a 90 graus, então ele é maior que o ângulo nulo, porém menor que o ângulo reto. Então, se você pensar 90 graus aqui como D, iria dar aqui subindo o V na vertical, certo? Então, como ele é menor, a abertura é menor que 90 graus, mas não chega a 0 graus, que é o nulo com as semirretas coincidentes, esse ângulo eu conheço como ângulo agudo. Então, todo ângulo que tenha medida de 1 grau, aí 0, qualquer coisa de grau, até 89,999 é ângulo que a gente chama de ângulo agudo. E o ângulo obtuso também tem duas medidas como parâmetro. A medida do ângulo reto, ele é maior, mas ele, porém, é menor do que a medida do ângulo raso. Então, é um ângulo que vai medir
de 90 a 180 graus. É o caso do ângulo FOG ou GOF. Aqui, eu esqueci de colocar aqui em cima. Ângulo CVD é agudo. E aqui, FOG é obtuso. Então, ele é mais que o ângulo reto, a abertura dele é mais do que o L, mas não chega ao semicírculo, que é a meia volta dos 180 graus. Então, a meia volta, ó, aqui com o F, daria fazendo uma reta, né? Continuidade aqui dessa semi-reta. Então, a gente percebe que é uma abertura menor do que os 180 graus, certo? Essas são aí as classificações principais que a gente vai trabalhar agora, e aí a gente vai avançar um pouquinho depois no estudo para frente, tá certo? Um beijo e bons estudos. Boa semana para todos.